Nesse momento, eu vou convidar, então, o Carlos Campetti, para que possa fazer a sua apresentação para todos nós. Olá, boa noite a todos. Saudações fraternas a você que nos acompanha de casa. E o nosso grande abraço aqui. Que Jesus nos inspire a todos. Muito obrigado, Carlos. Então, agora vamos dar início à nossa reunião. Eu convido, então, a Divaldo para proferir essa nossa primeira parte da palestra. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Desejamos recordar que no dia 7 de setembro, nossa casa está completando 75 anos e estamos realizando um seminário com uma abordagem de um tema de muita atualidade: depressão e transtorno de ansiedade. Estarão conosco o Dr. André Peixinho e o Dr. Machado, psiquiatra, professor da Universidade de Pernambuco. Efeito de Covid, mas já passou. Quem desejar poderá adquirir o seu ingresso através de uma firma especializada. Como se chama a firma? Simpla. Através da Simpla. Pois não. A pessoa pode abrir no computador, no telefone, e aí já pode extrair o ingresso. Começa às 8h30 da manhã até às 13h30, com 2 pequenos intervalos. Um deles, mais ou menos meio-dia, por uma questão técnica, para obrigar todo mundo a correr a nossa parte de alimentos, porque ninguém vai aguentar tomar a primeira refeição e só ir tomar a segunda muito tarde. Então, nós demos um jeito para que a cantina se prepare para receber as 1.400 pessoas que estamos esperando. Já estamos com quase 400 inscritos nos últimos 8 dias. Durante a Primeira Grande Guerra, a humanidade experimentou um elemento que era algo desconhecido: a violência nas expressões contemporâneas. A palavra violência foi criada em 1231 para poder significar a reação humana à paciência, à tranquilidade. Violência, pois, em italiano, como foi criada, distendeu-se em um mundo medieval, no século XIII, e a partir daí, a sociedade lentamente tornou-se vítima da violência. Neste momento histórico, a Terra padece a injunção dolorosa da violência. Sob qualquer aspecto que nós observemos, a violência faz parte do ser orgânico que nós somos, porque a própria organização fisiológica é um ato de violência dos átomos em permanente movimento dentro de nós. Na Segunda Guerra Mundial, destacou-se, entre as muitas vítimas do Holocausto, o notável psiquiatra Viktor Frankl, aquele extraordinário pensador austríaco
de origem judaica, que foi mandado para campos de concentração. Ele esteve em 4 campos de concentração, pelo crime de ser judeu. E ali ele viu desaparecerem 186 pessoas, membros do seu clã, a começar pela esposa. No mesmo dia em que foram aprisionados e foram transferidos para Dachau, e aqueles outros que lentamente foram dizimados. Ele conseguiu sobreviver e explica, em uma das suas obras, que é autobiográfica, que ele fez tudo para viver. E apesar de haver estado no maior campo de horrores da humanidade, ele nunca pensou em morrer. Tudo indicava que a morte era inevitável. E à véspera de uma das chamadas, quando ele ia ser jogado em um dos campos mais terríveis de perseguição, onde morreram em apenas 5 anos 1.100.000 judeus, fora russos, polacos, tchecoslovacos e etc. E ele percebeu que a morte era muito amiga do medo. E aqueles que cultivavam o medo, que tinham horror pela morte, mais facilmente eram sorteados pelas manhãs, quando eram selecionados 50 de cada vez que deveriam morrer. Viktor Frankl criou para a humanidade uma técnica psicoterapêutica das mais extraordinárias, aquela em que o indivíduo é o seu terapeuta e a sua vida é resultado das suas reflexões. Quando ele foi preso, ele estava escrevendo um tratado de psiquiatria para modernizar a doutrina extraordinária da busca da saúde mental. Ele vivia em Viena, casado, e mantinha o seu consultório, que fazia parte da chamada Constituição dos Psiquiatras Judeus de Viena. Antes dele, Freud pertenceu a essa mesma organização. E ele estabeleceu que a melhor maneira para viver é viver com alegria. É considerar a oportunidade da vida como um regalo, na palavra espanhola, um regalo de Deus. Mas não importa que Deus é este, se trata de um Deus teológico, das tradições religiosas, ou simplesmente de um mito que nós aceitamos, como diria mais tarde Carl Gustav Jung, como um arquétipo, uma herança ancestral do nosso inconsciente coletivo. Mas esse Deus, no conceito de Viktor Frankl, é a realidade causal do universo. A sua visão religiosa era a bondade. Quem desejar uma vida feliz, seja feliz com seu próximo. Tudo aquilo que fazemos a outrem, a nós próprios nos fazemos. Porque é através dessa aspiração que tornamos o mundo melhor. Na atualidade, poderíamos colocar isso em termos de filosofia, fazendo a seguinte abordagem: todos aqui somos unânimes que o mundo deveria ser diferente, que nós deveríamos ser mais criaturas humanas, porque nos distinguimos como o momento áureo da criação, graças à inteligência, ao livre-arbítrio, às emoções, aos sentimentos, a esse estado nosso da natureza psicológica. Todos somos unânimes. Mas quando pensamos em mudar o mundo, vemos que é nada mais do que um raciocínio infantil. Nós não conseguimos modificar o outro. Então, modifiquemo-nos. Já que eu não posso tornar melhor a humanidade, eu, humanidade, torno-me melhor. E ele deu um dos maiores exemplos do que aconteceu no campo de concentração, no qual ele foi vilipendiado.
experimentou os maiores horrores. E isso aconteceu de uma forma muito peculiar. Todos estavam no campo quando chegou a notícia de que um grande número ia ser transferido para um campo de prisioneiros, que era um campo mais gentil. Não era um campo de extermínio, era só de trabalhos forçados. E ele foi sorteado para transferir-se para esse campo. Estava ele na plataforma da estação, quando se aproximou um senhor de 40 anos, ele estaria com 30, e disse-lhe, com muita dificuldade em alemão, ele era polonês, e era um operário, era descendente de judeus, e estava ali no campo, e necessitava de viver. Ele disse, eu tenho certeza que a minha família ainda vive em Varsóvia, e tenho certeza de que alguns membros esperam por mim. Mas eu tenho que sair deste inferno. E esse é o momento. Você é jovem, você é médico, eles necessitam de psiquiatras. Você está a serviço daqueles mais desesperados. Quero lhe fazer um pedido que não se faz a ninguém. Dê-me o seu lugar no trem, que vai partir dentro de meia hora. E ele teve um choque. Ele disse, mas como? Se eu lhe der o meu lugar no trem, eu estarei lhe dando a minha vida. E o polonês disse, mas é exatamente o que eu estou lhe pedindo. Eu estou pedindo a sua vida. Você agora vai para um campo de sobrevivente. Mas eu tenho certeza que se eu não pegar esta oportunidade, eu irei no próximo, diretamente para a Câmara de Gás. E ele reflexionou. O homem dizia, sou pai. Deixei 3 filhos em Varsóvia. Eles esperam por mim. Neste momento, a locomotiva parava na plataforma. Aqueles que haviam sido selecionados estavam separados. E o operário polonês pedia-lhe, dê-me o seu lugar no trem. Quando foi feita a primeira chamada, e o trem anunciou que logo mais partiria, Viktor Frankl pegou o jovem, ou melhor, o senhor de 40 e poucos anos, e o empurrou para dentro da classe. O homem estava salvo. Adentrou-se, sentou-se e olhou a plataforma com os sobreviventes que iriam morrer logo depois em Auschwitz. O homem deu-lhe um adeus inesquecível. E Viktor Frankl fez uma reflexão no Evangelho de Jesus. Ele disse, e aquele que der a sua vida por mim, eu lhe darei em abundância. Sou judeu. Não tenho maior afeição pelo Cristo, mas a sua frase sempre me impressionou. Será que alguém é capaz de dar a sua vida por outra vida? Eu fui capaz. O trem partiu. Eram 10 da manhã. Às 4 da tarde, chegaram notícias no campo que aquele trem foi para um campo mais próximo, 10 quilômetros, e todos foram imediatamente jogados na câmara de gás. Todos foram assassinados. Mas ele sobreviveu. Daquele grupo, ele conseguiu sobreviver. De que forma? Quando já não havia uma forma de escapar, ele passou por um pavilhão dentro do campo de Auschwitz e uma mão agarrou e puxou para dentro do pavilhão. Era uma médica. Essa médica judia tinha uma grande dívida com o pai de Frankl. Porque quando ela estava estudando medicina em Viena, o seu pai passou por dificuldades financeiras e ela teve que interromper a carreira
Então, seu pai pediu ao pai de Frankel que eu ajudasse a diplomar a sua filha. E o senhor Frankel se encarregou de pagar-lhe todos os estudos e ofereceu-lhe de presente o diploma de médico. Agora, ela estava naquele pavilhão que os alemães temiam, porque era o pavilhão que guardava os portadores de febre tifoide. E eles tinham horror a qualquer tipo de doença, especialmente uma doença infecto-contagiosa. Aquele braço forte trouxe-o, era a diretora do campo, que lhe salvava a vida, porque ela sabia que os alemães jamais entrariam ali para buscar qualquer pessoa, desde que estavam condenados pela doença a morrer naturalmente, conforme vinha acontecendo. Ele sobreviveu. Foi salvo pelos russos. E esse homem se tornou, talvez, uma das personalidades em psiquiatria mais notáveis do século XX e, em consequência, dos séculos por vindouros. Porque ele recebeu oportunidade de levar a sua esperança de saúde mental e emocional ao mundo. Ele se tornou doutor honoris causa de 12 universidades norte-americanas. Quando veio a paz, e ele publicou as suas obras, O Mundo Novo, a América, periodicamente mandava chamá-lo, para que desse aulas nas universidades do Novo Mundo. E ele, Jung, Freud e outros trouxeram da velha Europa a visão moderna da psiquiatria, a psiquiatria com alma, a psiquiatria na qual o paciente merece, ele tem direito a uma vida digna, porque o seu é um distúrbio de natureza orgânica. Esse introito para recordar da paciência, porque há 15 anos eu venho mantendo no Jornal à Tarde uma coluna quinzenal. Eu não sou escritor, muito menos periodista, mas há 15 anos o diretor do Jornal à Tarde, na época o maior periódico do Norte e Nordeste do Brasil, para que aquele jornal me desse a oportunidade de falar sobre espiritismo para os seus leitores. O jornal era de orientação católica, muito severa essa orientação. Não publicava nada que fosse de natureza espírita. Mas a vida é curiosa, vai mudando, alteram-se as pessoas, alternam-se as ideias. E agora, naquele tempo, estava com uma direção que desejava ampliar as possibilidades do jornal a quaisquer cultos. E eu expliquei ao senhor diretor que eu não sabia escrever. Nunca havia escrito nada. Psicografava os livros, mas eles não eram de minha procedência psíquica, porque eu os psicografava em estado de transe. As ideias que ali estavam não eram minhas. Naquela época, eu estava com os 130 livros publicados. E preferi não aceitar. Mas ele foi tão gentil que eu fiquei numa situação embaraçosa. Ter uma coluna do jornal mais lido no estado da Bahia e talvez no Nordeste, para falar sobre o ideal de libertação da criatura humana. E não aceitar por timidez, por ignorância, não era muito válido. Então, eu lhe expliquei que iria tentar fazer alguns artiguetes e que os diretores fariam correção, publicavam ou não, e pedi aos espíritos para me ajudarem. Da forma que eu escrevo, com muita rapidez no estado de transe, seria factível que, na hora de escrever determinados artigos, eu fosse inspirado. Mas não é exatamente assim, porque raramente eu fui inspirado para escrever esses artigos nesses 15 anos. E há 2 dias
alguém me telefonou falando sobre a fome de alimentos, a fome da nossa estatística aparvalhante. O Brasil, neste momento, segundo estatística, tem 32 milhões de pessoas que passam fome, que não comem, mas que não comem nada. Estão na dieta da morte. Não é a dieta de contrabalançar calorias e etc. É fome mesmo. E como nós aqui somos um exemplo, porque nós atendemos a 500 famílias esfaimadas, que desmaiam aí na porta, que desmaiam na hora que vem buscar o alimento. Então, nós vimos que a estatística não ficava aí, ia ali. No Brasil, neste momento, existem 62 milhões, numa população de 240 milhões, de pessoas que não têm uma alimentação própria, condigna, para sobreviver com aquilo que lhe é indispensável. E então me pediu para fazer um artigo sobre essa questão. E eu me lembrei que por volta de 1931 e 32, o mundo ficou estarrecido quando Joseph Stalin, da Rússia, decretou a fome. Fome decretada pelas razões políticas. E exatamente contra um pequeno país, que é um enclave na Rússia contemporânea. O mesmo país que foi atacado pelo senhor Putin e que, nesse momento, está sob uma guerra terrível, mas ainda não definida. Naquela oportunidade, Stalin, odiando os seus irmãos de raça, de origem, decretou a grande fome e matou 3 milhões de pessoas à fome. Todas as fronteiras do país foram cercadas por tanques e tropas. E até a grama, o capim, era proibido ser comido pelas pessoas. Nos 2 anos, morreram esses indivíduos. E a história está sintetizada em uma obra chamada A Grande Fome. E, casualmente, eu tinha lido o livro há alguns anos. Eu lembrei-me desta fome imposta pela desgraça de uma má política. A política da imposição de idealismos. Os idealismos passam com os idealistas. E então lembrei-me de fazer um artigo que é publicado cada 15 dias, quinta-feira. E coloquei o nome Fome. E passou pela minha mente a vida da violência. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, morreram na violência belicosa 110 milhões de criaturas humanas. E hoje sofremos ainda as consequências dessa guerra. Na França, por exemplo, a cidade de Lídice é uma cidade-monumento. Ela está perdida no coração da França. Essa cidade foi totalmente destruída pelos alemães, porque foi feita uma denúncia que grandes obras do Louvre haviam sido transferidas de Paris para uma cidade do interior da França. E que o trem que levava essas obras parou na cidade de Lídice. Os alemães cercaram a cidade, é uma cidade amuralhada, para impedir que as pessoas saíssem. Reunido na praça central, todos os habitantes à noite, e os fuzilaram a todos, pelo crime de talvez, mais tarde se provou que não era verdade, estivessem guardando um dos belos patrimônios da humanidade.
Então, Lídice é o exemplo da nossa, da minha, da sua violência. Aparentemente, somos pessoas calmas, até que não tocam em nosso egoísmo. Mas há uma floresta na Tchecoslováquia chamada Katyn. Nas florestas de Katyn, os russos mataram 15 mil militares tchecos. E há no Museu do Louvre uma tela denominada Os Pestosos de Jaffa. Jaffa é uma região oriental. Durante o período de Napoleão Bonaparte, eram 3 mil, nada. Mas, em verdade, aquela tela era resultado das lutas de Napoleão contra a Turquia. E os franceses conseguiram prender 3 mil turcos. Numa certa manhã, os responsáveis pelo campo de concentração disseram que não tinha alimento para os 3 mil prisioneiros. Então Napoleão mandou matá-los, mate-os, e foram todos assassinados. Na história recente do Oriente, nós encontramos um país com apenas 6 milhões de habitantes. E o regime comunista colocado no país matou em 2 anos 3 milhões de pessoas, pelo fato de não aceitarem o comunismo e praticamente realizaram um genocídio em que ninguém quase viveu. A estatística é aparvalhante do nosso espírito de violência. E então eu me lembro de Nelson Mandela, negro, vítima da perseguição da África do Sul. Ele atendeu aos seus irmãos do bairro central de Joanesburgo. Havia 1 milhão de africâncias no coração da cidade capital, uma das 3 capitais da África do Sul. E foi preso. Ele esteve 20 anos em um cárcere, mais 7 anos em uma prisão solitária. 7 anos. Era proibido falar com ele. O alimento era chegado e empurrado por debaixo da porta. E ele, para não enlouquecer, ficava contando passos dentro de uma cela de 6 metros por 5, menor do que esse palco. E Nelson Mandela sobreviveu. Sobreviveu porque ele disse: ou eu odeio os brancos, ou os brancos matam-me, através do ódio que eu vou cultivar. E como os africanos têm como esporte determinado tipo, ele começou a sonhar que no dia que saísse, ele ia estimular os africanos, os negros, a jogarem para atraírem a afetividade dos brancos. E ele conseguiu ser posto em liberdade, graças a um outro africano, que foi o Prêmio Nobel da Paz, um sacerdote, e que pediu ao mundo para se voltar contra o país que matava a pessoa porque tinha pele escura, apenas por isso. E quando se tornou presidente da República, Nelson Mandela estava num restaurante com a sua elite e algo adiante estava um senhor almoçando. E alguém chegou-se a Mandela e disse: note, aquele senhor está trêmulo. Note como ele está almoçando. O que será que está ocorrendo nele? Mandela olhou e disse: aquele era o meu carcereiro. Muitas vezes eu pedi água e ele me deu urina. Fez de tudo para me matar. Agora eu sou presidente da República e posso fazer com ele o que eu quiser.
ele está com medo de eu descontar os 7 anos de crueldade que ele fez comigo. Mas eu não sou assim. Chamem-no para que ele venha almoçar conosco. O homem foi chamado, ficou estarrecido. Como era possível que ele o perdoasse? Sentou-se, alimentou-se, agradeceu, e Nelson sorriu e disse: a única forma de salvar o mundo é salvar as pessoas violentas, que na raiz são muito covardes. Poderíamos alongar-nos nessa questão da violência. Porém, a violência pior é a violência surda, covarde, cruel, maledicente, caluniadora. Esta violência que não tem coragem de enfrentar a violência e que destrói nossos sentimentos, que destrói a humanidade, as suas obras de serviço, porque esse violento é sumamente covarde e tem as qualidades inferiores. A inveja nele predomina no seu egoísmo. Como ele acha que eu sou feliz, ele me odeia, quando poderia ser feliz comigo. Eu sempre tenho repetido aqui a frase de Aristóteles: quando 2 indivíduos se amam, são um espírito em 2 corpos. Para conclamar ao amor, em uma instituição como a nossa, que nós temos 300 e poucos voluntários, que é internacional, completa 75 anos, a nossa sobrevivência atendendo a milhares de pessoas vítimas da violência covarde dos governos terrestres. Porque disse com muita propriedade Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, que no mundo com tantos alimentos, quando alguém morre à fome, nós deveríamos ter vergonha, constrangimento de viver nele. Então eu gostaria de terminar este prólogo falando da violência terrível contra o amor, das pessoas que se comprazem em gerar dificuldades, daqueles maledicentes, daqueles que torpedeiam, daqueles que sorriem e traem a pessoa, daqueles que se aproveitam da sua função para esmagar, mesmo cristãos contra cristãos. Um dos maiores autores da história da humanidade escreveu que o maior número de guerras foi o número de guerras de religião. As religiões mataram mais do que todas as guerras em nome de Deus, o que é um paradoxo. A nós nos cabe reverter, amar, fazer o bem, semear esperança, ser semente. Já que eu não posso mudar o mundo, eu vou mudar-me, eu vou ser diferente. Eu vou fazer o bem, mas não como algo de promover o meu ego, mas como algo de fazer feliz o meu self. Eu não sou o ego, eu sou o nós, eu sou você. É isso que os espíritos vêm dizer. Quando ouvimos falar de espiritismo, pensamos que é uma doutrina de mágica, de soluções apressadas. Não, não é. É uma ciência profunda de investigação paranormológica. É uma filosofia de encantamento. Você é feliz pelo bem que faz. Você não está ajudando a ninguém, está se ajudando a si mesmo. Então, a minha mensagem deste momento, apesar de ter ultrapassado o tempo um pouco, é para que mudemos, ajudemos, evitemos a maledicência. Este cruel sentimento de traição, falar mal do próximo, comprazer-se
com a desgraça de outrem. Eu soube, algures, que numa obra de assistência social muito nobre, uma pessoa foi demitida. E porque não era uma pessoa grada àquela que exercia uma outra função, essa pessoa poderosa que disse, eu vou botar para fora, e botou, quer dizer, mais um miserável, para o bem dela, comprou um champanhe e celebrou a desgraça do outro no champanhe. Muito bem. 15 dias depois, veio-lhe um diagnóstico no colo do útero de um carcinoma, porque as leis divinas são inquebrantáveis. Burlamos, mentimos. Eu iludo os senhores me iludem. São leis humanas, mas há algumas das quais eu não posso fugir. Aonde for, ela está na frente. E uma dessas leis inexoráveis chama-se idade. Eu estou com 95. Eu soube que tem alguém com 96. E eu não vou deixar, eu vou pular na frente, para ter 97. É inexorável. Eu tenho ouvido os velhos sempre dizendo assim, mas eu não era assim. Não era. É. Porque ficou velho, tem que pagar um tributo do desgaste orgânico. A velha máquina. Essa máquina notável que se chama vida. E em amor à vida, façamos o bem. Passemos agora à outra parte. Antes de nós darmos, então, seguimento à nossa programação da noite, eu queria fazer um esclarecimento a respeito do seminário. Nós temos recebido muitas perguntas a respeito da inscrição para aquelas pessoas que não são, digamos, de Salvador e que não vão assistir presencialmente, de outros países, de outros estados. Nós vamos abrir 15 dias antes do seminário a inscrição para através do Espiritismo Play, né? Então, a pessoa vai se inscrever na programação do Espiritismo Play e vai poder assistir o seminário remotamente, não na forma presencial, que nem está sendo feita as inscrições no Simpla. Aqueles que já são sócios do Espiritismo Play, já está garantido, né, a assistência pela plataforma do Espiritismo Play. Então, espero ter sido bem claro. Se tiver alguma dúvida, eu posso, no final da reunião, esclarecer com mais detalhes. Então, nós vamos começar agora com o nosso irmão, Carlos Campetti, a primeira pergunta da noite. Uma pergunta que vem de Valdir, Carlos. Diz o seguinte: que aparência mantemos no mundo espiritual após a desencarnação? Muito bem, nossa saudação fraterna a todos, ao querido Divaldo. Felicitações pela excelente palestra. Nós mantemos a mesma aparência que nós temos enquanto estamos encarnados. Normalmente, ao desencarnar, o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele tem a mesma aparência da nossa organização física, que é o que morre de fato. Nós, como espíritos, continuamos vivendo com o nosso corpo espiritual, como dizia Paulo, né? Nós semeamos corpos materiais e colhemos corpos espirituais. Então, o que é no espiritismo chamado de perispírito. Então, a aparência que apresenta, né, o espírito vai apresentar é a aparência que tinha da última encarnação, logo de imediato depois da desencarnação. Muito obrigado, Carlos. O Carlos Campetti, ele é diretor na Federação Espírita Brasileira. Então, a nossa irmã lá, Elza, de Londres, ela me fez um questionamento aqui através do WhatsApp, para o Divaldo.
Sobre, Divaldo, a cesariana no plano espiritual, que consta no capítulo 16, no livro Nos Painéis da Obsessão. Como entender nascimento no plano espiritual, gravidez? Então, ela pede um esclarecimento a respeito disso. Nesse livro de Manuel Filomeno de Miranda, ele narra a desencarnação de uma senhora grávida numa viagem de automóvel. E para ele foi uma surpresa quando teve notícias que o parto da senhora foi feito no além, porque, naturalmente, o feto também morreu. E ela, ao desencarnar, vitimada pelo problema do acidente, levava o perispírito do ser reencarnante preso a ela. Daí os mentores, como fariam na Terra, procederam ao ato obstétrico, procedendo ao parto, como se estivesse no plano físico. A ideia que nós temos do mundo espiritual é o inverso da realidade, porque nós comparamos o mundo espiritual ao mundo físico, quando devia ser examinar o mundo espiritual na visão que nós temos daqui. Isto é, ao invés de ficar pensando como estarão as pessoas, será que se alimentam, será que fazem sexo? São questões que dependem muito do estágio vibratório em que esses espíritos desencarnaram. O corpo é uma veste. Essa veste é o resultado do congelamento de átomos que se aglutinam em torno de um corpo modelar. A medicina dá a este corpo modelar o nome de modelo organizador biológico. Entre o ser e o não ser, entre o espírito e a matéria, há um corpo intermediário. Os esoteristas chamam corpo astral. Allan Kardec denominou esse corpo como perispírito, aquilo que está na periferia. Entre o espírito e a matéria, há um corpo energético, que é o modelo do meu corpo. Agora, se eu me suicido utilizando-me de uma substância corrosiva, eu terei um aparelho digestivo, fônico, todo ele atacado pelo tóxico, e morrerei em consequência disso. Esse ato vai incidir naquele modelo, gerando várias perturbações na sua formação. E quando eu me reencarnar, quando eu for reencarnar, levando essa matriz, a matéria que vai preencher vai me apresentar um câncer de garganta, uma grande problemática das glândulas, do aparelho digestivo, o efeito moral do ato praticado. Então, a tese da reencarnação, o indivíduo faz de si aquilo que as suas ações fazem. Todo efeito provém de uma causa, logo, todo efeito consciente vem de uma causa consciente. Dessa forma, aquele parto no além é comum. Várias mulheres que venham a desencarnar no ato do parto, ele vai continuar no além, porque os dois espíritos não vão ficar ligados. Tem que ser seccionados normalmente, e cada qual vai seguir a sua trajetória. Muito bem. Carlos, uma pergunta de Cláudia. Sempre que me percebo em erro, advém a dor moral. Dizem que sentir culpa não é correto. Poderia esclarecer melhor isto? Bem, não é propriamente que não é correto. A gente naturalmente sente culpa, a gente sente a responsabilidade do engano que cometeu. Agora, a grande problemática é a gente se entregar à culpa, porque isso não é necessário, é uma opção do nosso livre-arbítrio. Nós podemos, ao reconhecer que nos equivocamos,
tomar a decisão de reparar o engano, se é possível de imediato, porque às vezes a própria pessoa que a gente prejudicou ou causou algum dano à pessoa não está em condições de entender que nós queremos reparar. E aí a necessidade da paciência, de esperar a oportunidade, mas essa predisposição de reparação nos coloca numa situação de nos libertar da culpa, porque a culpa nos leva, quando nós mergulhamos nela, a um estado de autocomiseração, nos leva a um estado de autopiedade, de nos considerarmos incapazes de resolver e ficamos dependentes de outros para nos ajudar a resolver. Esse processo foi muito utilizado no passado por religiões que dominavam os seus fiéis através da culpa. Então, hoje, o Espiritismo deixa muito claro que nós não temos necessidade de nos entregar à culpa de forma nenhuma. Nós temos a capacidade de reparar os nossos enganos, de corrigir aquilo que nós fizemos de equivocado, mas até para isso é preciso paciência, perseverança e, às vezes, aguardar. Ou nós não estamos preparados ainda para fazer a devida reparação, às vezes, aqueles implicados, outros na situação, também podem não estar preparados para entender que nós queremos fazer a reparação. Mas isso vai se dar naturalmente, no momento apropriado, e a reparação será possível se nós temos a boa vontade, o desejo de ajustar. Enquanto isso, uma vez que percebemos que cometemos um engano, vamos buscar, então, utilizar os nossos potenciais, a nossa capacidade para fazer o bem, inclusive a outras pessoas, e não necessariamente aqueles implicados na situação que nos levou a sentir culpa. Porque esse fato de fazer o bem ao próximo faz uma espécie de balanço e nós nos sentimos melhores conosco mesmo. Inclusive por constatar, perceber e confirmar para nós mesmos que nós somos capazes de fazer o bem. Cometemos algum engano, mas nós estamos capacitados a fazer o bem. E não que nos entregar a culpa, porque a culpa nos paralisa e dificulta a nossa marcha para adiante. É esse o sentido que nós entendemos, né? Por isso é que, às vezes, as pessoas comentam que não é correto se entregar a culpa, mas a gente também precisa ter compreensão em relação a nós mesmos e autoaceitação, porque uma vez que a gente percebe que cometeu engano, naturalmente a gente sente, num primeiro momento, culpa. Daí é preciso trabalhar isso para que ela não se torne um problema para nós. Muito obrigado, Campetti. O Divaldo, Claudimara pergunta, pode nos explicar o que é déjà vu? Déjà vu é uma construção francesa usada na psicologia. O já visto, déjà vu, déjà senti, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós escutamos. São propostas psicológicas. Esse déjà vu, por exemplo, nós encontramos uma pessoa e dizemos, meu Deus, eu tenho certeza que conheço. Não me lembro de onde, nem de quando. E ao nos aproximarmos e conversarmos, há uma identificação. É uma das probabilidades que levam à reencarnação. Então, quando os franceses criaram esse conjunto de palavras para a psicologia, o déjà vu, o Espiritismo veio dizer que esse déjà vu é uma memória do inconsciente profundo. É, portanto, um caso de memória espiritual, porque não está na matéria. Das crianças que lembram que viveram antes, daqueles que identificam seres que são realizados. Na Universidade Americana, dirigida pelo Dr. Johnny Tucker, ele tem 20 mil casos de estudos sobre a reencarnação na Universidade da Virgínia e tem dado continuidade às pesquisas científicas daquelas crianças que lembravam de terem vivido antes. Ainda hoje, nós encontramos crianças, e ontem me narraram a história de uma criança impressionante, que se lembram de fatos, de dados, e confirmam a realidade desse déjà vu.
Dessa maneira, nós temos um dos caminhos para averiguar a reencarnação. Então, é o déjà vu, o já visto, o já conhecido, o já ouvido. Obrigado, Divaldo. Campetti, Eliane pergunta o seguinte: ela é portadora de um mal cardíaco e está com muito medo de morrer. Como posso encontrar coragem e aceitação? Desculpe, aqui estava com o microfone fechado. Eliane, é o seguinte, todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor. Então, é importante que a gente ore, estabelecendo a sintonia com esse mentor amigo. Porque quando nós vamos para o sono durante a noite, poderemos, com o auxílio dele, inclusive fazer visitas à realidade espiritual. Não é? Ele pode nos levar a locais que depois será para onde nós iremos em uma realidade espiritual. E isso nos dando uma tranquilidade. Guardamos, de alguma maneira, não é a intuição daquele momento que a gente teve, às vezes um pedaço de um sonho. Não há razões para temermos. A gente costuma, não brincar com isso e dizer assim: enquanto os familiares que ficam choram a nossa desencarnação, que é a morte do corpo, os familiares do outro lado que estão nos recebendo fazem festa pelo nosso retorno. Então, nós não estaremos sós. Nós temos sempre o amparo dos benfeitores amigos, de espíritos familiares que nos recebem na realidade espiritual, e não há razão para temermos a morte, porque de fato, o que morre é o corpo físico. Nós continuaremos vivendo e depois, na realidade espiritual, passado um tempo, vamos reencarnar para uma nova etapa do nosso processo de evolução espiritual. Isso tudo é uma continuidade. Não será a primeira vez que você retorna para a realidade espiritual, né? Porque nenhum de nós que estamos aqui na Terra é a nossa primeira encarnação. Nós já tivemos muitas outras antes. Então, tranquiliza o coração, tem confiança, não se sinta sozinha, não é? E é muito natural, às vezes, a gente sentir o temor pelo desconhecimento. Mas o Espiritismo nos explica muito a respeito disso. Vale a pena ler as obras de André Luiz, de uma forma de... Eu vou adiantar, então, para fazer uma pergunta para o Divaldo, enquanto lá a internet do Campetti retorna. O Divaldo, você poderia comentar alguma coisa sobre a vida de Caibar Schutel? Caibar Schutel é um vulto do espiritismo paulista. Ele nasceu na cidade de Matão, bem próxima a Araraquara, uns 15 quilômetros. Tornou-se espírita e é considerado um dos maiores pioneiros da divulgação do espiritismo no Brasil. Ele criou um jornal que chama O Clarim. E tempos depois, quando ele entrou em contato com a cultura europeia, ele criou a Revista Internacional de Espiritismo, que até hoje, tanto o Clarim como a Revista Internacional estão ao nosso alcance. A obra que ele realizou na cidade de Matão é impressionante. Ele se dedicou principalmente à pobreza. Daí o nome do Centro Espírita era Amantes da Pobreza. E foi o pioneiro do espiritismo no rádio. Um domingo especial, em 1932, ele conseguiu permissão para ler uma mensagem numa rádio de Araraquara. E foi de Matão, abrindo espaço para aquilo que Jesus havia dito:
a minha mensagem entrará pelos telhados. Na época, a antena ficava sempre no telhado e a mensagem entrava desta forma. Hoje, ela entra em 360 graus. E então Caiba criou uma editora que até hoje funciona, publica muitos livros excelentes e tem um grande museu em memória do seu trabalho. Foi casado, não teve filhos e deixou uma herança espiritual muito grande. Escreveu várias obras, principalmente interpretando o Evangelho de Jesus e procurando demonstrar que espiritismo e cristianismo são elementos da mesma realidade, com palavras diferentes. Campetti já está em condições? Sim, parece que agora voltou, né? Então vamos lá. A pergunta que vem aqui do nosso público diz o seguinte: em que condição se diz que o espírito não retrograda? Se somos criados simples e ignorantes, e ao longo de nossa caminhada vamos acumulando débitos de toda a ordem. Então, eu queria uma explicação a respeito desse conceito de que o espírito não retrograda. Bem, passando pelas experiências, criados simples e ignorantes, nós somos submetidos a provas, recebemos tarefas, missões que nós precisamos cumprir, e isso vai nos fazendo com que nós desenvolvamos as nossas capacidades, até chegar à condição de ter, então, a razão de desenvolver a nossa capacidade de decisão com a aquisição do livre-arbítrio, e com isso nasce a nossa responsabilidade. Então, a partir daí, nós somos responsáveis. Não nos falta nunca o amparo espiritual e a orientação do que nós precisamos fazer. A lei divina está inscrita na nossa consciência, desde o princípio. Então, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, há a pergunta do que é o mal. O mal é o afastamento da lei divina. E o que é o bem? O bem é o cumprimento, é o respeito à lei divina. Então, não é Deus que cria o mal. Quem cria o mal somos nós quando desrespeitamos a lei divina. Então, quando o espírito se equivoca, ele está assumindo, então, um compromisso, o que nós chamamos de um débito. Vai precisar reparar aquele engano, porque submetido à prova ou recebendo a tarefa, não soube cumprir ou não quis cumprir, se rebelou e, então, cometeu o engano. Isso não significa retrocesso. Na hora de adquirir, né, as condições, tudo ele vai, então, se recusar no cumprimento da prova daquilo que foi recebido como tarefa a ser cumprida. Outros cumprem bem a tarefa. E esse mesmo espírito, em outro momento, vai cumprir bem a tarefa. Então, é uma questão de escolha do nosso livre-arbítrio. Agora, o indivíduo, às vezes, ele passa período sem cometer enganos. E, aparentemente, ele tem uma certa evolução. No entanto, ao passar a prova, ele vai e falha na prova. Significa que não havia, de fato, adquirido ainda, não é, a condição. Então, vai precisar repetir a experiência para, então, ou reparar o engano que cometeu e aprender, ou para aprender passando por novas provas para adiantar a sua evolução. Nunca há retrocesso. Aquilo vai avançando. Parece que se paralisou de novo. Paralisou outra vez? Bom, voltou, né? Então, é isso. A questão de não retrogradar, não voltar para trás, é da própria lei divina. Aquilo que está adquirido está incorporado, não se perde mais. Então, quando o indivíduo comete um engano e pareceria que era um indivíduo bom, que fazia... É porque ainda não tinha tido a oportunidade que se apresentou e ele, de fato, caiu naquela situação, vai ter que reparar aquele engano que cometeu e seguir avante.
Muito obrigado, Carlos. Nós sabemos que você tem um compromisso daqui a pouco. Então, vamos dar por encerrada a nossa reunião da noite e eu vou convidar você, então, a que faça a sua despedida de todos nós. Uma satisfação muito grande, agradecimentos pelo convite fraterno, uma satisfação estar com todos vocês, e fica aqui o nosso abraço muito carinhoso a todos vocês, parabéns pela organização, e que Jesus, o Divino Mestre, nos ampare e inspire sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Campetti. Então, nós vamos agora para a próxima parte da nossa reunião, que seria os passes, mas antes disso eu quero agradecer ao Bruno, que está aí na tela, que é o nosso tradutor de Libras, a equipe da Mansão do Caminho, a professora Solange, que está aqui conosco, ao Divaldo Franco, a todos vocês que presencialmente estão presentes na nossa reunião, e aqueles que nos assistem também pela TV Web Mansão do Caminho, ou pelos canais aí do YouTube e pelo Instagram, e também Facebook. Então, eu agradeço muito. Agora eu vou solicitar a Divaldo que nos conduza na parte final da nossa reunião da noite. Muito agradecido a todos. Nesta etapa, passaremos ao Espiritismo praticado, a transmissão da bioenergia através dos passes. Apesar do cansaço natural, tentemos serenar-nos, pedindo aos bons espíritos que nos ajudem e aos companheiros que trabalham na mediunidade para que tomem os seus lugares para a aplicação dos passes. Senhor Jesus, desejamos pedir-te por nós próprios, pelas nossas imensas necessidades, pedir-te compaixão, misericórdia para aqueles que sofrem, especialmente para os que foram vítimas do suicídio, incorrendo num dos mais graves atentados contra a vida. Também te suplicamos por aqueles que nos perseguem, encarnados ou desencarnados, aqueles que urdem planos para que fracassemos em nossas tentativas do bem. Ajuda a esse grupo de almas infelizes, mas liberta-nos dos miasmas mentais e emocionais que nos dirigem. Senhor, queremos pedir-te em favor dos nossos familiares, daqueles a quem amamos e que nos amam, de todos aqueles que têm sede de paz e anelam por um mundo melhor. Se for possível, inspira nossos desencarnados queridos a entrar em contato psíquico conosco, dando-nos notícias amenas e abençoadas do seu estado atual. Olhando a paisagem triste que vivemos estes dias, dá-nos sabedoria, saúde e paz, a fim de sermos fiéis até o último instante ao programa do bem. Abençoa nossa água, repete a cena em Caná, tornando-a elemento vital para nutrir-nos.
mas, sobretudo, dá-nos a tua paz. Essa paz interior de que necessitamos no lar, no trabalho, na vida social, na terra. Nós te pedimos pela paz na terra. E despede-nos, Senhor, com a nossa emoção gratificante, para que retornemos aos nossos lares, aos lugares em que estamos, em harmonia e em bênçãos. Em teu nome, em nome de Deus, evocando o carinho de Clara de Assis, na data evocativa da sua desencarnação. Encerramos a reunião desta noite com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa sessão.